Como enganar seu cérebro para gostar de disciplina? A maioria das pessoas acredita que a falta de disciplina é uma falha de caráter, um traço fraco e vergonhoso, algo que alguns têm e outros não. No entanto, essa visão é completamente equivocada. O que poucas pessoas sabem é que a disciplina, como é geralmente compreendida, vai contra a maneira como o cérebro humano foi projetado para operar. E isso não é uma metáfora, é um fato neurobiológico. O cérebro não evoluiu para priorizar objetivos de longo prazo, metas abstratas ou autocontrole heróico. Ele evoluiu para uma coisa: sobrevivência imediata. Durante milhões de anos, os humanos se adaptaram para conservar energia, buscar recompensas rápidas e evitar qualquer esforço desnecessário. Em outras palavras, seu cérebro não quer que você vá à academia. Ele quer que você fique no sofá, porque isso economiza energia. Ele não quer que você escreva um artigo ou estude. Ele quer que você abra o TikTok, porque a dopamina vem mais rápido. E isso não é um defeito, é simplesmente biologia. O problema é que a sociedade moderna exige justamente o oposto. Para prosperar, espera-se que sejamos disciplinados, produtivos e consistentes, mas isso cria um conflito interno. De um lado, um cérebro que foi moldado para agir como um caçador-coletor preguiçoso. Do outro, um mundo que exige o comportamento de um supercomputador focado e resiliente. Quando alguém tenta forçar a disciplina através da força de vontade, está na prática tentando superar milhões de anos de programação evolutiva com um punhado de frases motivacionais. E adivinha? Não funciona. Pelo menos não por muito tempo. James Clear, autor do best-seller Hábitos Atômicos, revelou uma das percepções mais profundas sobre o comportamento humano moderno. A verdadeira disciplina não vem da força. Ela vem do design. As pessoas mais consistentes, aquelas que parecem disciplinadas, na verdade não são mais fortes ou mais motivadas. Elas simplesmente criaram sistemas e ambientes que tornam o comportamento correto fácil, automático e inevitável. Elas não lutam contra o cérebro, elas o manipulam. James Clear nasceu em 1986 em Ohio, Estados Unidos, e construiu sua carreira estudando os pequenos hábitos que levam a grandes mudanças. Após sofrer um grave acidente durante o ensino médio, quando foi atingido no rosto por um taco de beisebol, Clear passou por um longo processo de recuperação que o levou a estudar profundamente como pequenas melhorias diárias podem gerar resultados extraordinários. Essa experiência pessoal moldou sua filosofia. Não são as grandes transformações que mudam vidas, mas sim os pequenos ajustes consistentes. Nos próximos minutos, vamos desmantelar a ilusão da disciplina, expor os erros que você nem sabia que estava cometendo e construir juntos uma nova maneira de pensar e agir, uma maneira mais inteligente, mais humana, mais eficaz. Se você já se sentiu fraco por procrastinar, se já se odiou por não conseguir cumprir seus próprios planos, este texto não vai julgá-lo. Ele vai mostrar que você estava apenas tentando da maneira errada. E agora, finalmente você entenderá o caminho certo. Por que seu cérebro sabota seus planos? A disciplina como conceito parece simples na teoria. Basta querer algo o suficiente, manter o foco e resistir à tentação. Mas quando olhamos para como o cérebro humano realmente funciona, percebemos que essa visão não é apenas simplista, mas completamente ingênua. Isso porque seu cérebro não está interessado em seus objetivos de longo prazo. Ele está focado em sobrevivência, conforto e eficiência energética. E se você não entende isso, viverá em conflito com ele. Durante maior parte da evolução humana, nossos ancestrais viveram em ambientes hostis, onde a escassez de recursos era a norma, e a única prioridade era sobreviver até o dia seguinte. Nesse cenário, o cérebro se adaptou para priorizar recompensas imediatas. Comer agora era mais importante do que armazenar para depois. Dormir mais era mais seguro do que se expor a riscos. Evitar esforço significava conservar energia para momentos críticos.
O cérebro foi calibrado, geração após geração, para buscar o caminho mais rápido, mais prazeroso e menos custoso. E adivinha, esse software ainda está rodando em você hoje. Quando você tenta acordar cedo para ir à academia, seu cérebro interpreta isso como uma ameaça ao conforto e à conservação de energia. Quando você abre seu laptop para estudar ou trabalhar num projeto, ele imediatamente sugere que você dê uma rápida olhada nas redes sociais, porque ali o prazer é instantâneo, previsível e garantido. Ir à academia, ler um livro técnico, escrever um artigo, isso requer esforço sem recompensa imediata. O cérebro odeia isso. O conceito de facilidade cognitiva. E aqui está o detalhe mais importante. Seu cérebro não é racional. Ele é eficiente. Ele não escolhe o que é melhor a longo prazo, mas o que requer menos energia agora mesmo. Isso é o que a neurociência chama de facilidade cognitiva. A tendência do cérebro de sempre escolher o caminho de menor resistência. E essa escolha não é consciente. Ela acontece antes mesmo de você decidir. O problema, portanto, não é falta de força de vontade. É um conflito de design. Seu cérebro quer sobreviver e se sentir bem agora. Você quer evoluir e crescer a longo prazo. E enquanto esses dois objetivos não forem reconciliados, você continuará se sentindo frustrado, cansado e mal-sucedido. James Clear resume isso brilhantemente. A motivação é superestimada. O ambiente é mais importante. Em outras palavras, se você precisa constantemente confiar na força de vontade, isso significa que está lutando contra a estrutura natural do seu cérebro. E essa é uma batalha que você sempre vai perder, porque com o tempo a fadiga vence. E quando você está cansado, seu cérebro volta ao piloto automático, e o piloto automático sempre escolhe o caminho mais fácil. Se você realmente quer mudar, o primeiro passo não é tentar com mais força. O primeiro passo é entender com o que está lidando. E agora que você sabe que seu cérebro está programado para sabotar qualquer tentativa de disciplina forçada, surge uma pergunta inevitável. E se o problema não for você, mas o ambiente em que você vive? O ambiente é o verdadeiro arquiteto do comportamento. Agora que você entende que seu cérebro foi projetado para buscar o caminho mais fácil, precisamos olhar para o verdadeiro campo de batalha onde essa decisão acontece, o ambiente ao seu redor. A maioria das pessoas acredita que o autocontrole é uma força interior, uma espécie de músculo moral que só precisa ser fortalecido. Mas a verdade, como James Clear revelou, é muito mais desconfortável. O autocontrole é frágil e desmorona diante de um ambiente mal projetado. Pense no seguinte cenário. Você decide começar a malhar. Está motivado, determinado, pronto para mudar sua vida. Mas quando acorda, suas roupas de treino estão amassadas no fundo da gaveta. Seus tênis estão no porta-malas do carro. Está frio lá fora. Enquanto isso, o sofá está a 3 passos da cama. Seu celular está na sua mão e o Instagram já está aberto. A escolha não é mais entre o bem e o mal. A escolha é entre o que está disponível e fácil e o que está escondido e trabalhoso. E o cérebro, como vimos, sempre escolhe o que requer menos esforço. Esse é o verdadeiro problema. Você está tentando mudar seu comportamento enquanto mantém um ambiente que incentiva o oposto. Arquitetura de escolhas. E é aqui que entra o conceito que mudou a maneira como milhares de pessoas entendem a disciplina. Arquitetura de escolhas. Este termo, usado por Clear, mostra que o comportamento humano é moldado pelo que está mais próximo, mais acessível e mais visível. Não é uma questão de força, é uma questão de engenharia comportamental. Quer um exemplo? Em um estudo citado por Clear, a simples mudança de posição das garrafas de água em uma cafeteria, colocando-as na frente em vez de atrás, aumentou o consumo de água e reduziu o consumo de refrigerantes, sem qualquer campanha motivacional ou proibição. O que mudou? O ambiente. A decisão se tornou mais fácil. E quando uma decisão saudável se torna a opção mais simples, o cérebro não resiste. Ele segue. E agora, imagine aplicar isso à sua própria vida. Quer ler mais? Deixe o livro na cama.
não na gaveta. Quer parar de se distrair com o celular? Desative as notificações, esconda o aparelho, use aplicativos de bloqueio. Quer acordar e malhar? Deixe suas roupas prontas ao lado da cama, como se estivesse armando uma armadilha, mas dessa vez contra a sua própria preguiça. Porque, no fundo, é isso que você precisa entender. A disciplina não vem do esforço, ela vem da preparação. Pessoas disciplinadas não são mais fortes, elas são mais inteligentes na maneira como organizam seu espaço, seus rituais e seus gatilhos. Elas sabem que quando o ambiente certo está configurado, o bom comportamento se torna quase inevitável. Elas não confiam na motivação. Elas criam um sistema onde o comportamento correto requer menos energia do que o errado. E essa é a chave. Você precisa parar de confiar no autocontrole e começar a projetar seu ambiente como se fosse um engenheiro da sua própria mente. Um comportamento que requer esforço consciente hoje pode se tornar automático amanhã se estiver bem ancorado no ambiente. Mas e se você pudesse ir além disso? E se, em vez de apenas remover obstáculos do ambiente, você pudesse hackear os próprios hábitos que seu cérebro já executa no piloto automático? Empilhamento de hábitos, hackeando suas rotinas existentes. Até agora você entendeu duas verdades brutais. Seu cérebro é biologicamente programado para evitar esforço, e seu ambiente molda seu comportamento mais do que sua força de vontade jamais poderia. Mas mesmo com essas duas ideias em mente, surge uma pergunta inevitável. Como, na prática, você pode transformar hábitos desejáveis em comportamentos automáticos? Como você passa da intenção à execução sem depender da motivação, que é volátil e fraca? A resposta está em uma das estratégias mais poderosas reveladas por James Clear: empilhamento de hábitos. Como funciona o empilhamento de hábitos? O cérebro humano opera com base em loops de hábitos que envolvem três partes: gatilho, rotina e recompensa. E esses loops já estão operando em você, mesmo que inconscientemente. Você escova os dentes quando acorda. Você checa seu telefone quando senta no sofá. Você toma café assim que entra na cozinha. Essas ações não requerem esforço, porque já fazem parte da estrutura automática do seu comportamento. O que o empilhamento de hábitos propõe é simples, porém brilhante. Em vez de tentar criar um novo hábito do zero, você o conecta a um hábito existente. Dessa forma, você aproveita um gatilho que já está enraizado no seu cérebro para implantar uma nova ação desejada com muito menos resistência. Por exemplo, depois de escovar os dentes, hábito automático, você medita por 2 minutos. Depois de preparar o café da manhã, você escreve uma página no seu diário. Depois de trancar a porta da frente, você repete uma afirmação de foco para o dia. Essa sequência cria uma espécie de acoplamento neural. O cérebro começa a associar automaticamente o novo comportamento ao antigo. Você está, na prática, sequestrando a rotina automática para hackear a disciplina. Por que isso funciona tão bem? Porque você elimina a maior barreira, ou início. Iniciar uma ação requer mais energia mental do que mantê-la. Uma vez que você está em movimento, a inércia trabalha a seu favor. O empilhamento de hábitos cria momentum, e o momentum, mais do que a força de vontade, é o que mantém os comportamentos consistentes ao longo do tempo. Mas cuidado, este método requer uma abordagem estratégica. Você não pode empilhar qualquer hábito em qualquer lugar. A nova ação precisa ser curta. Comece pequeno com algo que leve menos de 2 minutos. Clara. Precisa ser específica, não vaga. Ler uma página, não ler mais. Imediata. Deve acontecer logo após o hábito anterior, sem pausa. Se você seguir essa lógica, estará criando trilhas mentais que tornam a disciplina inevitável. Você não precisará mais decidir se quer fazer. Seu corpo simplesmente fará. E essa é a verdadeira vitória. Quando a ação correta acontece antes que a dúvida surja, antes que a preguiça se instale, antes que a racionalização o convença a desistir. E sabe o que é ainda mais interessante? Esses pequenos empilhamentos, quase insignificantes à primeira vista, se acumulam ao longo do tempo exponencialmente. Eles se transformam em rotinas sólidas. E quando você olha para trás,
percebe que construiu um estilo de vida inteiro sobre micro-hábitos conectados. A regra dos 2 minutos. James Clear desenvolveu o que ele chama de regra dos 2 minutos. Quando você começa um novo hábito, ele deve levar menos de 2 minutos para ser concluído. A ideia não é que você só faça 2 minutos de atividade para sempre, mas sim que você torne o início tão fácil que seja impossível dizer não. Por exemplo, ler antes de dormir se torna ler uma página. Fazer yoga se torna desenrolar o tapete de yoga. Estudar para a prova se torna abrir o caderno. O objetivo é aparecer, porque uma vez que você aparece, a tendência natural é continuar. É muito mais fácil continuar uma ação do que iniciá-la. Mas, se tudo isso é tão poderoso, por que tantas pessoas ainda procrastinam, mesmo quando sabem o que deveriam fazer? A resposta está em um conceito fundamental. A procrastinação não é preguiça, é design mal feito. As 4 leis da mudança de comportamento. A palavra procrastinação carrega um peso enorme. Para a maioria das pessoas, está associada a fracasso, fraqueza e falta de ambição. É comum ouvir alguém dizer, eu sou tão preguiçoso, ou simplesmente não consigo me organizar. Mas essa narrativa é completamente equivocada e, pior, é autodestrutiva. De acordo com James Clear, a procrastinação não é uma falha de personalidade, nem é uma questão de preguiça. É um sintoma, um sinal claro de que seu ambiente, seus hábitos e seus sistemas foram mal projetados. Quando você procrastina, não é porque não quer agir, é porque agir, da maneira como sua vida está configurada hoje, requer muito esforço, não é atraente e não gera recompensa imediata. Seu cérebro, como vimos, opera com base em recompensas rápidas, e é por isso que evita tarefas que parecem difíceis, chatas, demoradas ou que não fornecem gratificação clara. Estudar, por exemplo, é uma tarefa que requer foco, energia e oferece um retorno abstrato, conhecimento que só será útil no futuro. Por outro lado, abrir o YouTube ou Instagram fornece recompensa imediata, sem esforço e com estímulos variados. Para o cérebro, a escolha é óbvia. Não é uma questão de moralidade, é neurociência. As 4 leis. É aqui que entram as 4 leis da mudança de comportamento, descritas por Clear como os pilares para tornar qualquer hábito fácil de manter. 1. Torne óbvio. Se o hábito desejado está escondido ou fora de vista, será esquecido. O cérebro precisa ser constantemente lembrado da ação. O que é visível é o que será feito. 2. Torne atraente. O hábito precisa gerar antecipação de prazer. Você pode fazer isso associando-o a algo que já gosta ou tornando o processo mais leve e interessante. 3. Torne fácil. Quanto mais atrito houver, menor a chance de execução. O hábito precisa ser reduzido à forma mais simples possível, até que seja impossível dizer não. 4. Torne satisfatório. O comportamento precisa gerar uma sensação de conclusão, de recompensa. Sem isso, o cérebro não cria apego ao hábito. Aplicando na prática. Vamos aplicar isso na prática. Imagine alguém que quer criar o hábito de estudar todas as noites. Mas o ambiente atual é assim. O material de estudo está enterrado no fundo da mochila. A mesa está bagunçada com objetos aleatórios. E a TV está ligada. Além disso, a pessoa planeja estudar por 1 hora inteira sem pausas, e sem qualquer forma de acompanhamento ou recompensa. Resultado: ela abre o telefone e rola o feed do TikTok. Depois se sente culpada. Então tenta novamente no dia seguinte e falha mais uma vez. Agora veja como o mesmo hábito muda com as 4 leis aplicadas. O material de estudo já está aberto e na mesa, óbvio. Ela começa com uma bebida favorita ou música relaxante, atraente. Vai estudar apenas 5 minutos no início, com objetivos simples, fácil. Ao terminar, marca o progresso em um quadro ou aplicativo e ganha uma pequena recompensa, como um episódio de uma série. Satisfatório. Ver diferença? Não é que a pessoa melhorou, ela simplesmente aprendeu a projetar o comportamento certo.
aprendeu que a disciplina é uma ilusão quando o sistema é mal feito e uma consequência natural quando o sistema é bem projetado. O sistema de pontuação de hábitos. James Clear também sugere criar um sistema de pontuação para seus hábitos. Cada vez que você completa um hábito, você marca. Essa marcação simples serve como recompensa imediata e cria um registro visual do seu progresso. É o que ele chama de não quebre a cadeia. Uma vez que você tem vários dias marcados em sequência, você não quer quebrar essa cadeia. A procrastinação, neste contexto, deixa de ser um mistério e se torna um sinal de alerta. Toda vez que você evita algo, pergunte: essa ação é óbvia? É minimamente atraente? É fácil de começar? Está gerando alguma recompensa? Se a resposta for não para uma ou mais dessas perguntas, você tem um problema de design, não um problema de disciplina. E o mais fascinante é que quando você começa a aplicar essas leis consistentemente, a procrastinação desaparece quase sem esforço. Você não precisa se forçar a agir. A ação acontece naturalmente. O comportamento flui. Você não precisa gostar da disciplina para ser disciplinado. Mas talvez você esteja pensando, tudo isso faz sentido, mas eu ainda não gosto dessas tarefas, ainda odeio acordar cedo, ainda detesto escrever, estudar, treinar. Então aqui está a pergunta que mudará sua perspectiva. E se você não precisasse gostar da disciplina para se tornar disciplinado? Existe uma ideia muito popular e muito perigosa na cultura de produtividade de que você precisa gostar do processo para se tornar uma pessoa disciplinada. Quantas vezes você já ouviu frases como apaixone-se pela rotina, ame a jornada, ou faça o que amar e nunca trabalhará um dia? Soa bonito, inspirador, mas é falso. E pior, é desmotivador para quem está tentando sair de um buraco. A verdade é dura, mas libertadora. Você não precisa gostar da disciplina. Você só precisa torná-la inevitável. Pessoas altamente produtivas não acordam todos os dias querendo fazer o que precisa ser feito. Elas não se sentem empolgadas com cada tarefa, nem têm energia infinita para manter hábitos saudáveis. O que elas têm é uma estrutura que garante que as ações certas aconteçam, mesmo quando não estão com vontade. E isso muda tudo. O exemplo da corrida matinal. Imagine que você quer criar o hábito de correr pela manhã. Você pode até ter boas razões, saúde, estética, energia, disciplina, mas em 9 de cada 10 dias você acordará sem vontade. Seu corpo vai querer mais sono. Sua mente vai buscar desculpas. Estará frio, ou quente, ou chovendo. Você pensará que hoje não é o melhor dia. E assim, o hábito morre mais uma vez. Agora imagine um cenário diferente. Antes de dormir, você deixa seus tênis e roupas de treino ao lado da cama. Coloca o alarme do telefone longe, forçando-se a levantar. Escolhe uma playlist energética que começa a tocar assim que você desliga o alarme. Tem um parceiro de treino esperando você na esquina às 6:30 da manhã. Você já conhece a rota da corrida e preparou um café da manhã leve para depois. Neste segundo cenário, o ato de correr não se tornou mais prazeroso, continua sendo exigente, mas você reduziu tanto o atrito e aumentou tanto a estrutura ao redor que correr se tornou o caminho de menor resistência. A decisão foi tomada antes que a vontade aparecesse. E é isso que pessoas disciplinadas fazem. Elas não confiam no desejo. Elas criam sistemas que funcionam mesmo nos dias ruins. E aqui vem um ponto crucial. Seu objetivo não deve ser se apaixonar pela disciplina. Seu objetivo deve ser tornar os comportamentos importantes tão automáticos, tão bem integrados na sua rotina, que executá-los exija menos esforço do que evitá-los. Essa é a diferença entre viver no reino da motivação e viver no reino dos sistemas. No reino da motivação, tudo depende do seu humor, da sua energia, do seu entusiasmo momentâneo. No reino dos sistemas, a ação é automática, é o padrão, a única escolha lógica. James Clear resume isso com clareza brutal. Você não sobe ao nível dos seus objetivos, você cai ao nível dos seus sistemas.
Isso significa que seu futuro não será definido por suas intenções, mas por seus hábitos diários. E quanto mais esses hábitos forem automatizados, menos você dependerá da motivação, aquele recurso instável que tanta gente insiste em perseguir. É por isso que dizer "não gosto de rotina" ou "odeio acordar cedo" não é mais uma desculpa válida. Ninguém precisa amar isso. Você só precisa tornar isso tão bem integrado na sua vida que deixe de ser uma escolha e se torne parte da sua identidade. A filosofia de Clear sobre melhoria contínua. James Clear frequentemente cita o conceito japonês de Kaizen, melhoria contínua. A ideia é que melhorias de 1% a cada dia se acumulam em resultados extraordinários ao longo do tempo. Se você melhorar 1% a cada dia durante um ano, terminará 37 vezes melhor do que começou. Por outro lado, se você piorar 1% a cada dia, chegará quase a zero. Essa filosofia se alinha perfeitamente com a ideia de que você não precisa fazer mudanças radicais. Você precisa fazer pequenos ajustes consistentes que, com o tempo, se compõem em transformações massivas. Identidade, o nível mais profundo da mudança. E falando em identidade, há um nível final, mais profundo e transformador, que conecta todas essas ideias em uma verdade poderosa. A disciplina não é um fim, é um reflexo de quem você acredita ser. Depois de tudo que foi dito, fica claro que o que chamamos de disciplina não é uma virtude inata, nem um talento místico reservado para alguns iluminados. Disciplina, na verdade, é um efeito colateral, uma consequência natural de um sistema bem desenhado, um ambiente intencional e uma identidade sólida. Quando todos esses elementos estão alinhados, agir de maneira disciplinada deixa de ser um esforço constante e se torna seu novo normal. Mas há um ponto ainda mais profundo, mais estrutural, que precisa ser compreendido. Nenhuma mudança de hábito, rotina ou comportamento durará verdadeiramente se não houver mudança na maneira como você se vê. E esse é o verdadeiro núcleo da transformação. Os 3 níveis de mudança. James Clear argumenta que existem 3 níveis de mudança. 1. Mudança de resultados. O que você quer alcançar? Perder peso, publicar um livro, ganhar um campeonato. 2. Mudança de processos. O que você faz? Implementar uma nova rotina, desenvolver um sistema, adotar um hábito. 3. Mudança de identidade. O que você acredita? Sua autoimagem, seus princípios, suas crenças sobre si mesmo. O nível mais profundo de mudança de comportamento não é o que você quer alcançar, mas quem você decide ser. Identidade molda hábitos. E hábitos reforçam identidade. É um ciclo. Se você quer ser uma pessoa disciplinada, precisa começar a agir como alguém que acredita ser disciplinado. Pequenas decisões diárias, aparentemente insignificantes, são votos de afirmação na direção de uma nova identidade. Toda vez que você treina, mesmo quando não está com vontade, está dizendo a si mesmo: eu sou o tipo de pessoa que faz o que precisa ser feito. Toda vez que você escolhe ler em vez de rolar o feed, está reforçando: eu sou alguém que valoriza o crescimento sobre o entretenimento passivo. Toda vez que você executa, mesmo que por 2 minutos, está votando: eu sou uma pessoa de ação, não de intenção. E isso é mais poderoso do que qualquer vídeo motivacional, qualquer técnica ou qualquer plano elaborado. Porque você não está apenas tentando agir diferente, você está se tornando alguém diferente. E quando a identidade muda, o comportamento segue como consequência natural. O processo de transformação de identidade. Clear sugere um processo simples, mas poderoso para transformar sua identidade. 1. Decida o tipo de pessoa que você quer ser. Não pense apenas no que você quer alcançar, mas em quem você quer se tornar. Você quer se tornar alguém saudável? Alguém criativo? Alguém disciplinado? 2. Prove para si mesmo com pequenas vitórias. Cada ação é um voto para o tipo de pessoa que você quer se tornar. Quanto mais votos você acumula para uma identidade, mais forte essa crença se torna.
3. Deixe seus hábitos reforçarem sua identidade. Não diga eu quero isso, diga eu sou isso. Não eu quero escrever um livro, mas eu sou um escritor. Não eu quero correr uma maratona, mas eu sou um corredor. A jornada de Clear como exemplo. A própria jornada de James Clear ilustra esse princípio. Após seu acidente no ensino médio, ele não se concentrou apenas em se recuperar como resultado. Ele se concentrou em se tornar o tipo de pessoa que melhora 1% a cada dia. Essa mudança de identidade o levou a criar sistemas e hábitos que eventualmente o transformaram em um dos principais especialistas mundiais em formação de hábitos. Ele não escreveu Hábitos Atômicos como um projeto. Ele se tornou um escritor, um pesquisador, alguém cuja identidade estava entrelaçada com o estudo e a prática de melhorias incrementais. A decisão está em suas mãos. Portanto, a verdadeira disciplina não é o objetivo final. É apenas o reflexo de uma mente que aprendeu a jogar o jogo certo, de alguém que parou de lutar contra o próprio cérebro